Rafa está sempre online e tem muitos amigos. Depois da internet, ele nunca mais saiu de casa. Não porque não goste, ele adora uma balada, mas contraiu o vírus da AIDS e todos aqueles amigos se afastaram. Rafa ainda tem muitos amigos, todos virtuais. Rafa não existe, mas histórias como essa são reais. Preconceito, não dissemine esse vírus. Nosso convidado de hoje é Luiz Seabra, um profissional com experiência como âncora de televisão, rádio e mestre de cerimônia. Seabra, conte-nos um pouco como foi a decisão de você fazer o curso de jornalismo, mesmo depois de tantos anos de carreira. Olha, era um sonho de muito tempo, né? Eu não tive tempo antes, tive 3 filhos muito novo. E quando cheguei em Belo Horizonte, eu vi que havia uma resistência das televisões em contratarem um profissional, mesmo com experiência, que não tivesse o diploma. Aí, eu conversando com o meu filho, que é o Paulo Fernando Seabra, hoje jornalista, resolvemos fazer a comunicação juntos. E viemos aqui para Newton Paiva e a gente já está aí na estrada com o diploma na mão. Foi muito bacana. Tem uma experiência marcante para você que você pode contar? Tem várias experiências, mas uma delas que me chama a atenção, aproveitando que estamos aí comemorando o centenário de Tancredo Neves, quando Tancredo morreu, eu apresentava um telejornal na Rádio Brás, na TV Nacional Brasília. E o estúdio, não existiam essas luzes frias que temos hoje, eram luzes. E nós fizemos um jornal, eu sozinho na bancada, de 1h50. Chama Vivo, volta, aquela coisa, loucura toda, aquela adrenalina. E muita emoção, porque só quem viveu a ditadura militar sabe explicar o que estava sendo aquele burburinho, aquela coisa da democracia que o Tancredo representava. E aí eu fui ficando emocionado, Fafá de Belém cantando o hino nacional e todas aquelas coisas todas. Aí acabou o jornal, eu dei boa noite. Quando dei boa noite, eu desmaiei de tanto calor. Eu acho que o calor, a emoção, mas eu pingava completamente. Eu me recordo que o contra-regra corria entre uma matéria e outra, no intervalo qualquer que fosse, para me dar um maço de papel para eu enxugar o rosto. Já não tinha mais maquiagem, não tinha mais nada, porque o calor era insuportável. A gravata estava molhada, tudo estava molhado. Quer dizer, foi um suor assim. Quem pode dizer que eu não suei a camisa para trabalhar? E hoje, depois de tanta experiência, você está com uma oficina de comunicação. Como foi essa decisão? De onde surgiu essa ideia? Olha, eu venho observando que nos cursos de comunicação, e eu fiz há pouco tempo poucos são os treinamentos para que a pessoa se apresente no rádio, na TV, em público. E eu me recordo, é uma outra história que vou contar agora, eu me recordo que na rádio, eu estava ouvindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro com 5 amigos. 3 estavam dormindo no banco de trás do carro e eu na frente com o motorista.
e a gente estava na BR-040 de Brasília para o Rio de Janeiro. Quando entrou o locutor da Rádio Nacional do Rio e disse o seguinte, de Brasília, melhor dizendo, e disse o seguinte: Nacional informa, morreu o Papa João Paulo I, vítima de infarto do miocárdio, mas que é isso, não me lembro. E eu disse, eu olhei para ele assim, nossa, rapaz, o Papa morreu, tem um mês que o Papa está, né, em Roma. Aí ele, que coisa. Aí, mudar para a Rádio Mundial. Entra a Rádio Mundial. Mundial 860, a máquina do som. Morreu o Papa João Paulo I, vítima de insuficiência respiratória. Os 3 que estavam dormindo acordaram, morreu o Papa. A partir daí comecei a estudar mais a fundo a comunicação. A comunicação mais aberta. Como é que ela tem que ser feita? E não aquela coisa que existia antes, a impostação de voz, e sim mais a colocação de voz, né? E você chegar ao telespectador como se estivesse na casa dele, né? Com mais naturalidade, apesar da gente ter essa voz que assusta um pouco, né? Que parece que está sendo uma coisa impostada, mas é minha mesmo, né? E eu tento, com esse curso, com essa oficina, passar todos os níveis da comunicação. Seja a publicidade, a comunicação nos telejornais, no radiojornalismo, a comunicação das narrativas, das narrações, porque só com esse amplo espectro, né, você dominando essas coisas, ou tendo a consciência delas, é que você pode fazer uma boa comunicação. Pelo menos é assim que eu acho que a coisa deve acontecer para as pessoas. As pessoas têm que ter o quê? O maior número de informações possíveis, né? Desde que ela possa captá-las todas, né? Porque tem aquela velha máxima, né? Comunicação demais, informação demais, nenhuma informação. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer o seguinte, que a gente tendo uma comunicação, tendo consciência delas todas, você pode pegar um pouquinho de cada coisa e formar a sua própria comunicação. E nada como a sua própria comunicação, a sua identidade para o telespectador ou para o ouvinte. Com certeza. E você pretende voltar às redações de jornalismo? Ah, pretendo. Agora eu só pretendo voltar às redações se for para um grande telejornal. Se for para uma grande emissora de TV. Fora isso, fica muito difícil. E a gente luta, mais complicado, né? Eu vou fazer já 52 anos de idade, eu acho que voltar para uma grande emissora, seria muito bom. Tá aí, é um bom sonho. E em todos esses anos de carreira, o que te encanta no jornalismo? A palavra. A palavra, o compromisso da palavra, a palavra em si, né? Ela sendo dita com clareza, né? Ela sendo trabalhada com emoção. E eu acho que existem várias formas de você ler um texto, de você interpretá-lo e de você passar informações, inclusive aquelas subreptícias, não sei se eu falei muito complicado, mas aquelas que estão assim, que são subliminares, que a gente possa passar a informação ampla, mesmo que seja usando uma simples frase, sabe? É a comunicação corporal, você se entregar completamente ao telespectador. Luiz Seabra, muito obrigada pela sua participação, por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Ficamos por aqui e aguarde até o próximo programa. Bom dia!